Hoje a gente vai falar um pouquinho até mais sobre aquilo que a gente traz como empresa, né? A minha empresa, o nosso slogan é conteúdo é nossa estratégia. E é justamente essa imagem que a gente escolheu para ser a imagem-chave da nossa empresa nos últimos anos, é bem o que a gente faz. A cabeça do consumidor, ela recebe um monte de informação, processa, e algumas ela retém, outras não. Então, como que a gente pode, como empresa, conversar com esse consumidor e também se adaptar aos momentos de mercado, né? Algumas coisas que a gente vai ouvir hoje, talvez sejam óbvias para algumas empresas, mas a gente sempre, quando ouve o óbvio, talvez tenha alguns insights importantes. Então, a gente vai falar da empresa como um todo, né? Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho para vocês de onde a gente vem. A gente trabalhou com Toronto nos últimos 2 anos diretamente e desde 2008 indiretamente. Isso significa que a gente trabalhava para empresas que trabalhavam para Toronto e a gente chegou num resultado muito bom com Toronto, com uma perspectiva de aumento de 71% nos próximos 3 anos, caso o cenário fosse como seria antes do Covid, né? O Whistler, em 2018, teve um crescimento também bastante interessante de brasileiros, mesmo com a saída do Destino Canadá do Brasil, que foi um dos nossos clientes durante 10 anos e que teve 10 anos de resultados positivos, mesmo em 2016, quando o turismo nos destinos mundiais caiu. Também fazemos a parte toda de comunicação integrada da Via Rail Canada desde 2013. E também começamos com a Alterra Mountain Company, que tem 41 destinos de esqui num passe, que chama Icon Pass, lançado no Brasil em setembro de 2018, e com todas as vendas destinadas ao Brasil feitas até a temporada de 2019. Todos esses clientes foram impactados, lógico, com Covid, e a gente continua trabalhando com eles de forma diferente, os que continuam no nosso portfólio, lógico, tirando o Destination Canada, né? Mas a gente continua trabalhando com eles e vocês vão ver algumas ações que a gente faz no mercado. O que a gente conseguiu em 19 anos que a gente está trabalhando com marketing e comunicação? É um relacionamento longevo e estreito com todos os nossos fornecedores e parceiros. A gente tem um relacionamento grande também de inputs estratégicos com o Consulado Canadense, com a Câmara de Comércio e com o Escritório do Quebec do Brasil, e isso é importante para nós e para eles, porque a gente aproxima o mercado de turismo deles, que é super importante, e também aproxima os outros mercados que eles trabalham do turismo. Então, quando a gente fala de uma feira de agronegócios, a gente também fala de turismo, né? Pensando nisso. Enfim, a gente tem um profundo conhecimento como empresa e como pessoas das experiências únicas canadenses, né? Que são uma série de experiências que o Fabiano vende bastante, que vai desde ver os ursos polares até a aurora boreal, visitar os centros urbanos canadenses, aproximação com algumas experiências locais como a Sugar and Shack, então a gente tem bastante experiência nisso. E nos especializamos muito em Canadá, e aí eu vou falar para vocês sobre riscos e sobre vantagens de especializações, né? Mas eu vejo mais vantagem do que risco, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo. E algumas participações em eventos importantes e premiações de trabalhos que nós fizemos com a mídia no Brasil, pelo Go Canada Awards. A gente teve várias indicações e algumas premiações, então é importante a gente saber que a gente levou o Brasil de várias formas para o Canadá, e isso foi importante para todos nós como mercado, né? E temos experiências pessoais de viagem, as minhas principalmente, tanto pessoais como a trabalho, em 7 províncias e um território canadense. Em relação à nossa expertise, a gente acabou tendo uma expertise muito grande em gerenciamento de projetos, né? Quando a gente fala assim, o que é um movimento contábil Brasil? O movimento contábil Brasil tem uma característica, o movimento contábil para um projeto de um cliente internacional tem outra, e a gente acabou se especializando nisso, inclusive com reconciliações e tudo mais. Então, é uma coisa bastante complexa, que precisa de muito conhecimento de não só transações bancárias e tudo mais, mas também como é a cultura organizacional desses lugares internacionais para poder fazer isso. A gente tem muita experiência em marketing cooperado, vindo desde a época que eu trabalhei em telecomunicações, então percentuais de investimento de empresas diferentes para poder fazer uma oferta de produto. Somos especializados em construção de marcas e relacionamentos de marcas. E as outras estratégias e expertises que a gente tem, que são mais básicos e mais universais,
por exemplo, que é a construção de redes sociais, recomendações de feiras, etc., que são coisas mais relativas à ferramenta de publicidade especificamente. Falando um pouco sobre mim, eu tenho 46 anos, tenho um filho. Eu fui jornalista durante 7 anos. Depois eu fui gerente de uma multinacional de telecomunicações que chamava Cellstar, era uma empresa que fazia tanto... A gente tinha 4 tipos de público: as operadoras de telefonia, consumidores finais, assistências técnicas e os varejistas, como Magazine Luiza, Loja 100, enfim. E isso foi uma grande escola para mim. Eu comecei na empresa com 21 anos, com 21 anos não, com 19, saí da empresa com 23, quase, na verdade com 26, desculpa, é que eu tenho algumas coisas que se misturaram na minha carreira. E uma das coisas grandes que eu fiz junto com essa empresa foi participar do grupo que trouxe a telefonia pré-paga no Brasil, principalmente para o interior de São Paulo, junto com a TIM. Então, isso me trouxe muita bagagem de como o consumidor nacional se comporta e em outros mercados, porque a gente trabalhou principalmente com o mercado doméstico para trazer essa tecnologia para o Brasil. Então, isso me ajudou muito e eu trouxe muita coisa para o mercado de turismo, mas lógico que sempre, todos os anos e todo o tempo, me especializando em coisas novas. E aí a gente vai entrar agora no que a gente veio conversar hoje aqui. E foi justamente por isso que eu falei para vocês tudo isso que eu falei antes, né, de quem eu sou e de quem a empresa é, porque o que é o marketing? Quando a gente pensa marketing, normalmente as pessoas pensam na última ferramenta do marketing, que é a comunicação ou a publicidade. Mas o marketing, ele vem como premissa principal, que é uma estratégia empresarial de lucratividade, né? Então, assim, o que é a lucratividade? É o que te mantém vivo, mas não é só isso, é você manter a lucratividade, é você ter sustentabilidade, tomar decisões difíceis em momentos difíceis, e o marketing é só as ferramentas de marketing, elas são inúmeras, mas o marketing é só uma forma de falar de uma forma mais abrangente sobre a administração mesmo, né? Então, a gente vai começar hoje falando sobre a vida financeira, que todo mundo está muito preocupado com isso, com a economia, né? Todos em casa, com certeza se cuidando com essa necessidade, mas também pensando nas finanças, né? Hoje, quem mais sofre com esse tema é quem não parou um pouco antes na vida empresarial para pensar em momentos difíceis. A gente já passou muitos no turismo e duvido que alguns de vocês que estejam aí há muito tempo não tiveram que lidar com outras situações o tempo todo muito estressantes, né? Uma das coisas que a gente tem de melhor como brasileiro é a força empreendedora. A gente é muito empreendedor, a gente gosta de colocar as nossas ideias em prática e tudo mais, mas a gente, como cultura, não é uma cultura de planejamento e em que a gente para tudo e fala assim, antes da gente tomar essa ação, eu vou planejar, eu vou ler, eu vou me basear em pesquisas. E até porque a gente nunca tem tempo para isso. Então, esse momento do Covid-19 é um momento especial para a gente poder parar tudo mesmo e reestruturar as nossas ideias, tanto pessoais quanto empresariais, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar como empresa a gente precisa pensar nas finanças em primeiro lugar. Há lucro, esse há lucro é uma coisa que deve ser feita no passado. Houve lucro suficiente para eu passar por um momento como esse? Eu vou conseguir ter lucro no futuro? Isso é uma coisa que você não vai conseguir responder agora, mas você vai poder responder quanto de lucro você pode ter vendendo alguns produtos que você vai precisar vender. Desde que você faça as despesas programadas como parte do processo, né? E lembrando que as despesas físicas, elas vão ser cada vez menos importantes em relação às despesas humanas. Então, assim, é muito mais importante hoje as pessoas se desproverem da necessidade física de estar em um lugar. Então, assim, eu preciso pagar um aluguel alto para poder atender o público do meu bairro. Isso vai ter que mudar, você vai precisar pensar como você pode diminuir esse custo fixo e como você vai poder fazer estratégias em que você tenha pessoas atendendo mais tempo online e investir mais em tecnologia para você poder ter menos custos fixos altos, né? Então, custo de telefonia, custo de tudo que você pode imaginar, né? Então, são as despesas programadas. Isso é uma coisa que você tem que colocar principalmente como principal pensamento nesse momento. E as não programadas, que são despesas neste momento, por exemplo, que a gente está vivendo.
Se tivesse havido um planejamento anterior lá atrás da sua empresa e essas despesas não programadas já estivessem dentro da tua margem de valor, com certeza você teria talvez um tempo de respiro maior aí, né? Aí você vai falar para mim, mas minha margem de valor já é muito pequena em relação à competitividade que eu tenho. Por isso que esse exercício é importante, para que a gente veja se aquilo que você tem como empresa hoje, o que você oferece como produto, efetivamente pode te oferecer lucro, né? Então, é super importante ver isso. Depois, em relação a riscos e seguros, é super importante avaliar todos os riscos. Hoje, no agenciamento de agências de viagem, assim como é a minha empresa, que às vezes tem o agenciamento de publicidade, nós somos subsidiariamente, é, com certeza temos vários tipos de ações que nós temos que responder subsidiariamente a várias coisas que fogem ao nosso controle. Então, essa análise de riscos é importante e é importante que a precificação de produtos tenha um percentual ali de análise de risco, né? E é importante também, a partir de agora, pensando na sua empresa, se você já não faz isso, inserir um seguro, né? Um seguro de responsabilidade civil geral que pode te dar um background nessa hora e ver outros tipos de seguro que você pode revender também numa viagem que vão ser super importantes daqui por diante. Se não eram antes, vão começar a ser agora, né? E eu entendo tudo que vocês, eu já ouvi tudo dos agentes de viagem em relação às OTAs, como era difícil brigar por preço e tudo mais, mas existe um mercado grande ainda que paga por preço para poder ter esse tipo de background desde que eles saibam que isso existe. E eu acho que a gente falhou como mercado, e me coloco também nisso, como mercado de turismo, de mostrar o valor do agente de viagem e qual era a grande diferença que ele tinha em relação a uma OTA, principalmente legalmente, né? E isso é uma coisa que a gente só consegue saber em momentos como esse. Então, quando o Fabiano começou essa call, ele falou sobre a campanha A Dia que a gente começou com a BAV, que é justamente para levantar esse aspecto de que o agente de viagem é extremamente importante. E aí, voltando para Sheila, finanças, tem um só de uma coisa. colocando um parênteses nisso, primeiro é que na questão de risco, hoje algumas seguradoras, eu vou dar o exemplo da IPRE Brasil, que é um parceiro forte nosso, se você fala com eles, às vezes até sem custo adicional, eu não sei como vai ser daqui por diante, mas eles oferecem um seguro de responsabilidade civil de valores baixos para as empresas de turismo, então isso pode ser interessante se conversar com os seus promotores de venda da área de seguro, não sei como vai ser, óbvio, pós-pandemia, né, que isso é importante, mas é só uma coisa que às vezes é um custo zero, mas a gente tem, por quê? Por fidelização, então muitas vezes em vez de você oferecer vários seguros diferentes, você fideliza em um e você ganha um benefício grande. Isso é só um parênteses aí para conversar. E todas essas ações e tomadas de decisão em relação ao que você vai oferecer, né, pensando no futuro, quando você puder oferecer produtos, é importante que isso seja colocado para o consumidor com muita clareza, né? E aí eu queria dizer, não desanimem quando alguns consumidores não entenderem a proposta, porque existem consumidores que entendem e é nesse nicho que vocês têm que ir. Fala, Fabiana, desculpa. Não, não, não é isso. É que teve algumas pessoas perguntando. A April é uma das de seguro, que é a que eu trabalho, mas eu acredito que as outras também possam ter esse tipo de coisa. E o Felipe trouxe um ponto que os cancelamentos por causa de pandemia não são cobertos. Não são cobertos quando você tem o seguro Plus Reason, que são aqueles elencados legalmente, que algumas companhias de seguro têm. Mas isso é um tema para um outro debate. Felipe, se você quiser, eu até te ligo após aqui, mas as empresas que têm um any reason, que seja, que são os qualquer motivos, os any reasons estão, pelo menos os que eu tive contato, estavam sendo reembolsados sim, tá? Falando um pouco sobre a nossa experiência, por exemplo, para a gente trabalhar para o Canadá durante 10 anos, a gente foi obrigado a fazer um seguro de responsabilidade civil no valor de 5 milhões de dólares. É um seguro super caro, mas eu tinha que fazer esse seguro, inclusive para quando eu mandasse uma equipe de televisão lá para o Canadá, eu colocar todas as províncias, cidades embaixo desse seguro, caso acontecesse alguma coisa com aquele programa de televisão. E o Brasil nem tinha ainda, quando a gente começou a trabalhar em 2009,
um seguro de responsabilidade civil mais amplo. Então, às vezes, quem tem operação internacional também e consegue comprar um seguro internacional, que é muito mais barato que o brasileiro, e aí eu deixo para vocês essa pesquisa também, às vezes consegue ter um seguro na viagem com os seus parceiros de lá, também ajudando nesse tipo de riscos. Então, essa análise de riscos ela tem que ser muito bem feita e vale a pena parar e pensar sobre isso, nesse ciclo de finanças, nesse momento, né? Passando um pouquinho para as lições de casa para vocês, a primeira coisa é esqueça achismo, seja realista. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente achar que o mercado vai ou achar que o consumidor pensa, a gente precisa saber. E para saber isso, a gente vai ter que fazer muita pesquisa, ler muita pesquisa e fazer um trabalho bem grande de lição de casa. Verifique os seus custos fixos, veja se nesse momento, com aquilo que o governo está colocando de possibilidade, se vale fazer um financiamento ou se você pode ter uma possibilidade de fluxo de caixa próprio. Então, assim, você vai ter que ser um financista, economista nesse momento, conversar com seus bancos, ver os relatórios que eles têm todos os dias sobre as bolsas de valores, ler relatórios internacionais e entender o que isso significa. Por exemplo, hoje saiu uma matéria falando sobre as NTBs do governo, que agora, para um período de 10 anos, eles estão pagando quase 8%, que é 4,25% mais o índice deles lá. Então, isso vale a pena para você? Você vai ter que deixar 10 anos um dinheiro parado ali, mas você vai ter uma rentabilidade de 8% ao mês. E se você pegar um dinheiro emprestado, você vai ter que pagar 3,25%. Então, todas essas ações, você vai ter que conversar mais e entender, você vai ter que ser um economista. Então, o gestor hoje, ele de marketing, ele não é um cara de publicidade, ele é um gestor que vai analisar todos os pontos econômicos e a saúde empresarial ali, né? Os juros sobre juros de uma aplicação compensam o financiamento que você vai ter que pedir para poder pagar funcionário, pagar demissões, etc. Tudo isso precisa ser colocado, né? Eu sei que às vezes parece óbvio, mas são algumas perguntas que fazem com que você comece a estruturar o seu fluxo financeiro, né? Essas mudanças no cenário dos contratos de trabalhadores podem ser uma opção, então você pode, de repente, negociar com seus funcionários um pagamento por horas em casa. Hoje em dia, eu acho que quem recebe esse tipo de proposta ao invés de uma demissão, deveria dar graças a Deus. Então, quem puder fazer esse tipo de proposta para os funcionários e entrar num acordo melhor, acho que é o momento de todo mundo se abrir a esse tipo de coisa, né? Definir de onde vinha a sua rentabilidade. De onde vinha a minha rentabilidade? Vinha de comissionamento de operadores? Vinha de comissionamento de companhia aérea? Da onde vinha essa rentabilidade? E principalmente focar naquilo que efetivamente te dava rentabilidade. Aí você fala, mas o consumidor quer um outro serviço, né? Se você não está tendo rentabilidade naquele serviço, você faz o trabalho de link, mas você não faz o serviço para o consumidor, a não ser que ele pague um FII para você fazer. E essas decisões são difíceis, você vai falar assim, mas vou perder consumidor. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, só perde o consumidor quem nunca o teve, o que significa que esse approach que você tinha com o seu cliente não estava bom o suficiente para que ele pudesse entender o teu valor, né? E isso não é culpa sua. Eu só quero explicar para vocês que isso é um grande erro da grande maioria das empresas. Achar que sabe quem é o cliente, né? E isso é uma coisa que você precisa entender. Quando você define como vai ser o seu valor, você consegue fazer esse repasse com muito mais clareza para o cliente, né? Então, por exemplo, quantas vezes seu cliente ficou sabendo que você escolheu operadores para você comprar os seus produtos que estavam com uma saúde financeira boa, que tem um relacionamento, que tem uma tradição enorme no mercado? Talvez eles não saibam, né? Assim como eles não sabem os riscos que você corre. Então, a gente precisa, né, como mercado de turismo, mostrar isso para o consumidor também. E aí começa tudo isso no ciclo financeiro da empresa, né? A gente também, nos últimos anos, teve que sair do pedido da posição no financeiro de simplesmente tirar pedido, né? Então, o consumidor entrava na agência, já vinha com alguma coisa ali preparada ou estava querendo algum tipo de feedback, mas basicamente a gente tirava pedido. Ah, você quer ir para a Disney? Tá aqui, vai para a Disney, né? Até que a gente criou um sistema de trabalho em que os consumidores acabaram encontrando quando surgiu online e também quando ele foi muitas vezes para o mesmo destino, ele acabou encontrando facilidade em fazer ele mesmo. E isso foi o quê? Um tiro no nosso pé,
né? Porque quando ele encontra a facilidade de fazer ele mesmo, com talvez um preço mais baixo, ele não precisa mais do agente de viagem na cabeça dele. E o que isso foi uma coisa que a gente tinha que ter falado assim, você quer ir para a Disney? Então eu vou fazer para você um outro tipo de passeio nesse momento, que é incluir as experiências diferenciadas e colocar o teu valor ali naquele negócio. E isso que aconteceu, a gente tinha que tirar pedido, a gente tinha equipe pequena de trabalho, a gente tinha que fazer o dinheiro entrar e a gente nunca parou para pensar como a gente poderia colocar o valor agregado ali que não ia se distanciar do consumidor. E agora é o momento da gente começar a fazer isso. Então não é só incluir experiência, é mostrar o valor também, né? E aí, e numa outra questão financeira, começar a adaptação de turnos de trabalho e atendimento home office. Isso a gente está fazendo agora porque é obrigado, mas a gente vai ter que fazer isso depois como mercado, né? Então a gente não vai ser um OTA, né? As agências pequenas, eu estou falando a gente, né? Porque quando eu falo de um cliente, eu falo de um mercado, eu meio que me coloco ali também para eu poder ter um pouco mais de clareza no que eu estou falando. E podem ter certeza que eu conheço menos o mercado e as agências de vocês do que vocês conhecem. Eu só estou falando isso como um caminho de teórico para que vocês possam colocar isso na prática com um pouco mais de facilidade. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Não importa qual estrutura física vocês tenham, essa estrutura física vai ter que se adaptar a uma vida online. E os colaboradores que vocês têm que não se adaptarem a isso, e que vão continuar na sua empresa, tem esse ótimo momento para começarem a se adaptar e a gente vai dar uma ferramenta para vocês no final, que é um presente tanto do Fabiano quanto da TTI Insights através do Alexandre Ribas, para que vocês comecem a ver quem tem mais esse perfil e como você se adapta a esse novo perfil, né? O passo 2 é entender o teu branding. Quem fala branding, né, é mais o pessoal da minha área que fala. O branding, o marketing, assim, toda vez que eu começo alguma coisa sobre marketing, eu sempre falo que há 19 anos trabalhando com isso na minha empresa diretamente e há 30 anos como profissional na área, eu só vejo as pessoas mudarem os nomes das mesmas coisas para falarem sobre supostamente coisas diferentes. Isso daqui é a mesma coisa praticamente desde a época que os mercados que a gente via, os mercados de especiarias das Índias aconteciam, né? Então, o branding, ele é basicamente o relacionamento de marca com o mercado, né? Antes, o nosso relacionamento de marca com o mercado era baseado na palavra humana, né? Então, eu sou um cara bom de palavra, minha comunidade me conhece e esse cara vai comprar comigo, porque ele sabe que eu sou um cara certo, né? Isso, por incrível que pareça, continua acontecendo, né? Quanto o boca a boca de que você é bom, de que você resolveu, de que você fez direito, continua sendo a coisa mais barata e mais importante para você investir no branding. Todas as outras coisas, elas vêm depois disso. Então, por isso que ele tem essa estrutura. O branding, ele vem de pesquisa qualitativa, porque a gente não tem dinheiro para pagar uma pesquisa quantitativa, que são as pesquisas enormes, né? Que por exemplo, um Datafolha faz, ou outro instituto de pesquisa, como era o IBOP, né? Que agora virou, acho que IBOP Marplan, enfim. A gente precisa fazer pesquisa qualitativa. O que é essa pesquisa? É uma amostra, né, que a gente pode escolher de 10 a 15 pessoas para fazer, que dá uma amostra especificamente do caminho que a gente vai seguir com aquele consumidor. E aí a gente vai ter que escolher com quem a gente vai fazer essa pesquisa, quem são as pessoas que vão oferecer para a gente as melhores respostas. E essas pessoas, normalmente, são aquelas que não sabem o que é marketing e publicidade. Então, não sei se vocês sabem, quem faz pesquisa qualitativa não deixa uma pessoa como eu, por exemplo, participar da pesquisa, porque não quer um pensamento crítico num nível mais abrangente. Então, é importante vocês fazerem essa pesquisa com consumidores os mais simples possíveis, que não tenham relação direta com um trabalho de marketing, né? O CRM é o que a gente chamava de Customer Relationship Management, né? Que tem vários nomes hoje em dia, mas basicamente era um sistema, né? De computador, que tem vários tipos de sistemas, onde você coloca o nome do cliente, onde ele mora, que nível social ele tem, que tipo de viagens ele fez, por exemplo,
E aí você pode incluir várias outras perguntas ali. Quando é o aniversário dele, quais são os sonhos de viagem, para onde ele gostaria de ir, se ele paga em parcelas ou não paga. Isso é um gerenciamento do cliente. E aí, depois de você obter esses dados, você simplesmente gerencia os dados fazendo pequenas ações de gentileza para o branding. O que são essas pequenas ações? Primeiro você se comunica com ele, tanto de uma forma, antes eram as malas diretas, que a gente tinha e mandava pelo correio, e que tinham uma taxa de abertura de 1%, mais ou menos, e que, por incrível que pareça, hoje você manda uma newsletter e a taxa de abertura é muito próxima a isso também. Então, o que eu queria mostrar com isso é que algumas coisas que o consumidor faz, elas continuam muito próximas do que eram antes. Porque a gente esquece que, com toda a complexidade do que é o consumidor, nós, como seres humanos, ainda somos animais, né? Então, quando a gente começa a estudar neurociência, por exemplo, e conectar com esse tipo de atividade que é o marketing, a gente começa a perceber que as nossas reações, desde os primórdios até hoje em dia, são muito similares, né? Então, a nossa reação ao medo, a nossa reação à fúria, ela é muito similar. Então, quando você junta isso e faz um gerenciamento de gentilezas para as pessoas, normalmente elas têm um resultado muito rápido e muito bom, não importa em que época você viva, né? E aí também tem a análise SWOT, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, como você faz essa análise SWOT, que é uma análise que a gente chama de fofa em português, e ela não tem nada de fofa, porque ela é uma coisa que faz com que você tenha que pensar em muitas coisas, mas depois que ela está pronta, ela realmente é muito fofa, porque te ajuda muito em todas as suas próximas decisões. E aí tem muita gente que esquece do inbound marketing, né? Que é o marketing interno da tua empresa, em que os seus colaboradores, assim, uma coisa que me irritava muito em telecomunicações quando eu trabalhava lá, eram as pessoas que falavam mal da própria empresa, sabe? Ah, isso aqui é um lixo, isso aqui não tem ar-condicionado. Esse tipo de coisa fala mal de você mesmo, né? Falando agora para os colaboradores. Quando você fala mal da tua empresa que você trabalhou, você está falando mal daquilo que você escolheu como trabalho. Não importa qual foi a forma que você escolheu, se você estava num momento ruim, se você estava num momento bom da tua vida, enfim. Aquilo que você trabalha, você tem que vestir a camisa. E se você não consegue, você tem que sair. Por quê? Porque isso significa que aquela organização não está de acordo com seus valores pessoais. E isso é super importante, porque quando você, como empresa, define quais são os valores da sua organização e você traz os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus parceiros para dentro desse contexto, é imediatamente natural que algumas pessoas se identifiquem e outras não. E eu não estou dizendo para perderem-se as pessoas ou perderem-se os anos de experiência, eu estou dizendo para se alinharem, esses contextos de vida se alinharem, porque aí todo mundo veste a camisa e é muito mais fácil o trabalho. E aí você tem o marketing externo, né? Que aí é quando você comunica para fora aquilo que você arrumou dentro de casa, né? E aí eu deixei também algumas lições de casa aí que o Fabiano vai passar para vocês. Mas as principais insights dessa lição de casa leiam pesquisas, tá? Existem várias pesquisas no mercado disponíveis, se vocês colocarem no Google até. Quem lê inglês vai ter mais facilidade, quem não lê, o Google traduz tudo hoje, está muito melhor do que era o Google Translator. Então dá para ver também as pesquisas internacionais. Entrem em pesquisas de destinos, todos os destinos de todos os lugares do mundo, como Destination Canada, como o Turismo de Toronto, eles colocam pesquisas abertas, né? Às vezes elas não são super atuais, porque as pesquisas super atuais eles mandam só para quem está dentro para definir as estratégias para o próximo ano, mas depois elas são publicadas e elas dão uma ótima visão do que o mundo pode ser. Se a gente tivesse lido o que estava acontecendo com o Covid lá fora, a gente teria a gente teria muito mais informação hoje do que a gente tem aqui, por exemplo. Porque lá fora eles já estavam falando numa segunda onda de Covid há 2 meses atrás. Eu ouvi isso há 2 meses atrás. Eles já estavam falando que o Covid estava no mundo e que as pessoas não sabiam desde janeiro. E tem coisas que às vezes eu vejo a mídia colocando aqui, as pessoas se surpreendendo porque elas não leram outros jornais de outros países e etc. Então, é extremamente importante hoje em dia a gente ter uma visão global do que está acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi do meu cliente é que se o Brasil tivesse qualquer tipo de
de limitação em fazer testes e continuasse com um volume de testes muito baixo e isso não fosse resolvido, talvez o Brasil tenha as fronteiras limitadas internacionalmente durante um tempo maior por causa da segunda onda. Então, a gente precisa cobrar que a gente possa ter mais testes, né? Isso é uma das coisas, por exemplo, que o mercado de turismo precisa se preocupar, né? E isso a gente só vê quando a gente começa a ler as outras coisas e fazer um apanhado dessas pesquisas. Então, tem a Euromonitor, tem várias outras pesquisas de branding aí, internacionais, são super interessantes. É só buscar no Google e depois, se vocês quiserem, eu posso também mandar alguns links para vocês. Mas é importante ver essas pesquisas para tomar decisões do que os mercados estão esperando, né, para o futuro. E nunca acreditar em pesquisas em assim, afirmações em pesquisas ou até em alguns artigos que não trazem as fontes, né? Porque tem muita gente que pega, que faz isso, faz esse apanhado geral mundial do que tem de informação e coloca para si como se fosse um gênio do mercado, né? Eu sou o gênio que sei dizer para você o que você tem que fazer. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque ali tem muita coisa pessoal do que o cara pegou de informação e definiu para ele, que não é bom para você. Então é importante você ler a fonte direta dessas pesquisas, tá? Sheila. Se isso ficou meio confuso, fala, Fabiano, desculpa. Não, e um outro caso, para o momento específico que nós estamos, pesquisas que, em geral, a gente pode pegar pesquisas com 6 meses de uso que funcionariam, vamos dizer, principalmente para o nosso mercado, a gente teria, né, esses dados. Hoje eu estava lendo a pesquisa que a Panrotas fez no final de março e tem dados de lá que, com a realidade atual de mundo, já não, com certeza já seriam alterados. Então, hoje em dia, as pesquisas, principalmente para o nosso mercado, nesse momento, a gente tem que ver o que foi feito nos últimos 4, 5 dias, porque vai mudar a cada dia, a cada semana muda tudo, vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu trabalho com esses clientes que são extremamente analíticos, né? Eles pegam mais pesquisa do que experiência pessoal, o que eu também acho um erro, porque você, quando lê a pesquisa, você vai ter os dados ali brutos da pesquisa, né? Que não consideram fatores culturais. E os fatores culturais, só quem tem é quem vive o mercado. Então, por isso que eu acho extremamente importante que cada um de vocês leia as suas próprias pesquisas e lembrem-se que, em primeiro lugar, vocês são os experts naquilo que vocês fazem. Então, vocês têm muito input pessoal para colocar ali dentro da tua realidade cultural e daquilo que você viveu nos últimos anos. Então, isso é extremamente importante para conseguir construir o teu valor, inclusive, como empresa, né? E aí, eu coloco sempre, jogue seu ego fora, né? Porque é muito difícil, o grande problema das organizações sempre foram os egos, né? Eu sei mais, eu sei dizer para você o que você tem que fazer, o meu departamento não tem que conversar com o teu, aquilo que você está me dizendo não se emprega aquilo que eu faço, porque as pessoas têm medo de mudança, né? E aí chegou um momento em que a gente não tem nenhuma perspectiva do que vai acontecer. Então, assim, quem tinha medo da mudança está tendo que encarar isso de frente agora. E a pior forma de encarar é tentar sustentar as coisas do jeito que eram antes. A gente vai ter que ter muita humildade para entrar num novo momento de mundo em que talvez o nosso concorrente da esquina tenha que ser o nosso aliado para que nós dois possamos sobreviver nesse momento. E isso é uma coisa para se pensar muito agora, sabe? Quem é a outra agência pequenininha que está ali do outro lado que vai ser o meu aliado nesse momento, né? E nós, como seres humanos e como empresas, vamos ter que ser muito mais solidários do que ferrenhamente agressivos, porque quem for agressivo vai perder mais do que quem for solidário, isso é certeza absoluta, né? Num momento como esse, principalmente. Em relação às lições de casa, eu vou também deixar aí para o Fabiano mandar para vocês isso. O que eu quero destacar aqui, principalmente, é que o expert é você. E isso não tem a ver com ego, gente. Não é porque assim, você é um expert porque você e é maravilhoso. Você é um expert porque você viveu o teu mercado, né? E se você não se sente assim, que é uma outra possibilidade, é justamente agora que você precisa começar a se sentir. O que significa que você tem que se alimentar de muita informação e de muito treinamento e fazer todas essas lições de casa para você perceber o quanto você domina daquilo que você faz. E você vai perceber que você é melhor do que você pensa que você é, inclusive, sem
necessariamente precisar mostrar isso para ninguém. Então, é uma das coisas mais importantes que esse tipo de exercício traz para a gente, né? E entender o que é o valor pro cliente. Você vai ter os seus valores, né? Eu costumo falar, eu fui numa palestra quando eu tinha 26 anos, do Philip Kotler, pela HSM, né? E ele falou uma coisa, o Philip Kotler é um dos gurus do marketing, que ele inventou o marketing mundial, etc. E ele veio falar para mim justamente de que uma loja de móveis, né, na Europa tinha entrado no ramo de alimentação e de ter um playground para as crianças, para que os pais pudessem comprar os móveis. Era uma coisa que entrou numa concorrência com os restaurantes no entorno ali. Então ele falou assim, e por exemplo, uma empresa de sabonetes, que vendia basicamente sabonetes, começou também a vender produtos de limpeza para sobreviver. Então assim, por mais que você monitore os seus concorrentes, quem tem que encontrar os caminhos novos é você mesmo, porque você pode monitorar o quanto for seu concorrente. Se você não criar os seus caminhos, você simplesmente vai ficar para trás sempre. Então, assim, é muito interessante ver o que o outro está fazendo, mas mais interessante é você criar aquilo que você pode dentro dos seus valores também, entendendo os valores do seu cliente. Mas não é o valor do teu cliente que vai ditar quem você é, principalmente. É o teu valor que vai mostrar para os seus clientes que ainda não sabem que são seus, que você é o cara para atender eles, entendeu? Então, é uma linha bastante tênue entre aquilo que você é e aquilo que eles querem, né? E a gente, às vezes, sempre pensa assim, a gente tem que fazer tudo pelo cliente, a gente tem que fazer tudo pelo cliente. Mas, se você fizer só o que o cliente quer, talvez você não tenha força para respirar depois. Então, você precisa saber quem é o teu cliente, que vai consumir os seus valores reais, né? Isso é super importante. E aí, como você começa a fazer também você dentro de um cenário mais global? A análise SWOT, como eu falei para vocês, que é análise fofa, né? Porque é o FO, de forças e oportunidades com fraquezas e ameaças, ela tem que ser feita globalmente, por exemplo, quais são todas essas questões no mercado de turismo, e a gente até pode, eu falei para o Fabiano, se vocês quiserem algum dia fazer um brainstorming conjunto para a gente fazer essa análise SWOT no mercado de turismo juntos, a gente pode fazer, mas você tem que fazer no teu mercado, tem que fazer na tua empresa, pessoalmente e também com os destinos e produtos que você escolher, porque daqui por diante as pessoas vão falar assim, se eu tiver um problema na Itália, eu vou ter um bom hospital para ser atendido lá. Se eu tiver em Fernando de Noronha e tiver um problema em Fernando de Noronha, eu vou ter um hospital bom lá e eu posso falar para vocês, você não vai. Você não vai ter um bom hospital em Fernando de Noronha. Entendeu? Já aconteceu comigo. Eu estava em Fernando de Noronha uma vez, um menino foi pular na água e perdeu a perna. E ele ficou 24 horas até vir o socorro para ele lá em Fernando de Noronha. Não sei se isso já melhorou, isso foi há alguns anos, mas isso vai ser uma outra premissa. As pessoas vão querer saber para onde elas estão indo, se os seguros saúde já tiveram algum tipo de problema naquele lugar, e vocês podem cobrar dos seus seguros de saúde que façam essas pesquisas por vocês. Quais são os lugares do mundo onde eles têm melhor relacionamento com o sistema de saúde, né? Porque daqui para frente isso vai ser uma preocupação na cabeça das pessoas quando elas forem viajar. Então é uma dos pontos aí das oportunidades, das fraquezas para os destinos e produtos que vocês forem escolher. Outra coisa, onde tem sistema público de saúde, a gente tem muita raiva do nosso SUS, que ele não funciona direito, mas tem lugar no mundo que não tem, né? E esses lugares no mundo estão sofrendo muito, porque não tem atendimento para toda a população. Nunca se prepararam para isso, só para a população que pagava pelos planos privados. Então, essas coisas são os nossos novos caminhos, né? Que antes talvez as pessoas não pensassem sobre isso. É uma das coisas aí. Sheila, O produto. Fala, Fabiano. na análise SWOT, eu acho importante a gente ver também quem são os reais parceiros nessa crise, os fornecedores, sejam nacionais ou internacionais, que foram ponta firme em ajudar a remarcar, em não cobrar multa, em fazer alteração, ver os fornecedores que vocês acreditam, é impossível você saber a finança do fornecedor do outro lado, mas quem é o seu parceiro no Brasil, que você acredita que vai ter condição de passar essa crise, de bancar uma viagem, se o seu parceiro quiser fechar alguma coisa para daqui 6 meses, como é que vai estar esse pessoal daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, tem que
você é responsável pelo que você vende como agente de viagem, você é corresponsável na viagem como um todo. Então, se qualquer elo da cadeia, seja o guia lá no final da viagem, seja o hotel, seja o operador aqui, seja a própria agência fechar, todo mundo ali é corresponsável nesse elo da cadeia. Então, precisa ter uma questão muito interessante em quem vocês vão confiar nesse momento. É importantíssimo, vejo eu, e estou fazendo isso com os meus fornecedores internacionais agora, para saber quem é confiável ou não para trabalhar no longo período, tá? Para daqui um ano e meio. Fabiano, e você falando isso me lembrou uma outra coisa também. Eu vi muitas empresas inflando suas estruturas, né? E definindo o departamento de marketing como uma fonte de renda, porque às vezes no marketing, com os planos cooperados, você ganhava mais do que vendendo 50 pacotes, né? Isso é um mega de um erro para quem é do turismo, porque o cara que está te fazendo a oferta do marketing cooperado, ele quer venda, né? Então, assim, se você não mostrar venda, você não vai ter o dinheiro do marketing cooperado depois. Então, assim, isso eu estou dizendo por quê? Porque vocês têm que ver qual é o principal foco do seu negócio. O seu negócio é vender sonhos, cuidar dos sonhos e fazer com que eles aconteçam de novo, né? Se você vai ter outras ferramentas do marketing ali te ajudando a fazer isso, é muito legal. Só que o mais importante é você definir o que você é dentro desse valor. Você é uma empresa que vende turismo. Você não é uma empresa de marketing, entendeu? Você pode ter vantagens no marketing, mas não necessariamente você vai continuar só fazendo marketing. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar em relação ao Fabiano, por exemplo, é que quando o Fabiano estava com as vendas baixas, ele falava: as nossas vendas estão baixas, né? E ele não vinha, por exemplo, pensar em um marketing cooperado, ele vinha pensar que o fornecedor tinha que ter o retorno dele. E isso é super importante, porque não adianta para o cara que está lá fora, que vai ser um cara que de repente quando chegar, ou mesmo para o Ministério do Turismo, que espero que abram verbas para marketing cooperado também, ele vai precisar saber dessas vendas. E tem gente que está no mercado achando que é uma agência de marketing, inflando estruturas, mas não está entregando a venda. Então é importante, e é justamente nessa análise que vocês percebem qual é o grande valor de vocês, né? Porque quem é que vai abrir, se você fosse pensar num supermercado hoje, quem tem fôlego para abrir um supermercado no Brasil inteiro? Vocês são o grande pilar do turismo, as agências pequenas, né? O Fabiano, se a gente pensar no número de operadores e no número de agências, as agências são os pilares dos operadores. Vocês precisam trabalhar mais em conjunto, entendeu? Porque ninguém vai ter dinheiro para abrir 5 mil agências no Brasil, né? E essas agências precisam vender. E ninguém quer só ter também o online, porque esse atendimento que vocês fazem faz com que o valor gasto pelo passageiro seja maior do que o que ele gasta num atendimento online. Então é super importante o valor médio do passageiro ser alto também. Isso só colocando alguns pontos do meu ponto de vista aqui também, de quando a gente trabalha com o mercado, né? Podemos continuar? Vamos lá. Tá. Bom, falando também, né, dessa outra parte que o Fabiano acabou de falar, né? Escolha fornecedores confiáveis. Aí você fala, mas ninguém é confiável, né? Eu acho que o mais confiável que você pode ter é o histórico daquela pessoa que está por trás da empresa, né? É o histórico das negociações que você fez com ela, e também, basicamente, quantos anos aquela empresa tem, quantos anos ela está se sustentando ali e os riscos que ela corre. Então, por isso que a análise de risco sua é tão importante, que aí você vai entender a análise de risco dos outros, né? Os fornecedores que pagam comissionamento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ouvi muitas vezes da Air Canada em treinamentos conjuntos que a gente tem que eles ainda pagam comissionamento, coisa que algumas outras companhias aéreas não pagam, né? Ah, mas o passageiro quer o mais barato, então você não precisa fazer isso para ele. Então você vai focar no terrestre, entendeu? Eu sei que é difícil, são decisões difíceis a tomar, mas você precisa tomar sem medo agora. Agora é o momento do medo ficar em segundo plano, porque é o momento da sobrevivência, né? E a sobrevivência só vai poder vir com aquilo que vai poder trazer mais rentabilidade para vocês no futuro e rentabilidade imediata. Você não pode perder um segundo procurando passagem de um lugar que não vai te dar retorno com comissionamento para o passageiro, entendeu? Mas você pode falar para o passageiro, olha, se você quer que eu faça a passagem, porque eu vou perder esse tempo, minha hora de trabalho é essa, né? E eu sei que é difícil,
mas pode ter certeza que saindo dessa crise eles vão entender e vocês têm que juntos fazer essa comunicação muito mais forte para eles do porquê que vocês estão aí, né? Lógico, sem dar um tiro na cabeça de novo, por favor, né? Quer dizer, olha, eu sou corresponsável por qualquer problema que aconteça na sua viagem, porque isso não é legal. Ele é legal na nossa lei, mas não é legal, né, dizer isso para um passageiro, porque você tem gente oportunista sempre, então tem que tomar cuidado. E a outra questão a realidade essa ação subsidiária que existe, né, essa questão subsidiária legal que existe, não é justa, né, para pessoas que são oportunistas. Então, quando a gente for comunicar algo assim, vocês podem dizer, nós seguimos as leis do consumidor brasileiro. Se você compra num ponto .com, você não tem isso, ponto, né? O consumidor ele tem todas as fontes ali para ele poder entender o que isso significa, né? Então, isso é uma outra coisa também. E os seguros estão aí para vocês poderem lidar com esse problema, até que a gente tenha uma possibilidade melhor de entendimento do que significa um agenciamento e o que significa você ser responsável por tudo que acontece no mundo com alguém, né? Que é um grande problema isso para o turismo, eu acho. E por isso que eu tenho tanta admiração por vocês, porque não é fácil lidar com esse tipo de problema legal num ambiente juridicamente agressivo para vocês também, né? A outra coisa escolha produtos a curto, médio e longo prazo, né? E o que são esses produtos a curto, médio e longo prazo? O produto a curto prazo é o seguinte, as fronteiras internacionais estão fechadas, ponto final. O doméstico vai aumentar? Eu não sei se é uma questão do doméstico aumentar, é uma questão das pessoas saírem de casa. No momento em que elas puderem sair de casa, elas vão querer viajar, elas vão querer fazer um rafting em Brotas, entendeu? Elas vão querer fazer qualquer coisa que elas se sintam um pouco mais livres, porque a gente ainda não está sentindo o efeito da reclusão, algumas pessoas, do isolamento, mas muitas outras já estão sentindo. E não é fácil você ficar com uma criança dentro de casa, às vezes dá vontade de você levar ela num parque. Então, basicamente, as pessoas vão querer sair de casa. Elas vão querer sair para onde elas podem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as férias. As férias de algumas escolas já estão sendo antecipadas, então os pais não vão ter férias com as crianças tão cedo, né? O que vai vender a curto prazo, né? Para quem não tem férias tão cedo, né? Todas essas coisas vocês já sabem, eu sei, mas eu só estou pontuando o óbvio para a gente pensar junto, né? A médio prazo, será que a América Latina vai abrir antes do que a América do Norte? Não sei, depende muito do sistema de saúde deles, depende muito dos riscos que eles vão ter em relação à contaminação, a uma segunda onda de contaminação até uma vacina contra o Covid sair. Então, tudo isso que você vai colocar no teu plano são coisas questionáveis. E isso é uma outra coisa interessante do marketing. Nada é fixo. Você não pode deixar um plano ali por mais de 2 meses parado. Você fez, 2 meses depois você revisa. Você fez, 2 meses depois revisa. Nos dias de hoje, você fez, a cada 15 dias você revisa. É assim que faz. Porque senão você não vai ter uma resposta rápida àquilo que está acontecendo, né? E esqueçam os veículos não tradicionais, tá? Se você for seguir um blog, segue aquele blog daquele economista que os bancos indicam, sabe assim? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje a gente tem um volume de fake news absurdo e se a gente usa uma fake news para se basear ou uma coisa tendenciosa demais para se basear no nosso plano, a gente não vai conseguir lidar com a realidade depois. Então, cuidado com isso também, E o né? parênteses, Sheila, é que quem, igual blogueiro de viagem, né? Que vai uma vez para o destino e acha que é o maior expert daquele destino e dá aquele monte de dica para os nossos passageiros que nós não recomendamos, ou porque é perigoso, ou porque a época do ano não é adequada e ele deu super sorte que pegou só sol. Enfim, tem várias questões aí, né? Que talvez também seja a hora, Fabiano, de vocês, quando a gente chegar nas próximas telas, vai ser a hora que eu vou falar sobre o que vocês podem fazer de conteúdo, né? E esse conteúdo é justamente a expertise de vocês, tem que ficar mais evidente para as pessoas, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiz uma proposta para uma das associações de turismo em 2003 para fazer um selo para que todos os agentes de viagem usassem e para fazer também um seguro geral. Não existia seguro ainda para os agentes de viagem naquela época, né? E a gente não ganhou porque, enfim, tiveram outros assuntos envolvidos ali na história. E basicamente eu juro assim, para mim o que eu vejo aqui é uma grande oportunidade de valorização do agente de viagem.
Eu sinceramente vejo isso. E não sou uma pessoa otimista sem base, né? Que é aquele otimista sonhador, né? Eu sou uma pessoa otimista com base. O que significa que eu vejo onde existem as oportunidades e sigo naquela direção, né? Então, eu sugiro que vocês se acalmem, porque existe o caminho, não é fácil, muita gente vai se desesperar, mas, por exemplo, se você tiver que fechar a tua empresa, não é o fim do mundo, porque a sua expertise continua com você, entendeu? E ela pode continuar para outras coisas também. Então, tudo existe uma solução. É só a gente ter sempre muita informação para poder seguir, inclusive naquilo que a gente não sabe, né? E aí agora a gente vai entrar na parte, e se vocês me desculpem, viu, gente, se vocês acham que eu estou falando alguma besteira e tudo mais, mas como eu só estou falando basicamente, não estou tendo muito retorno daquilo que eu estou falando, eu quero também o input de vocês nisso, é muito importante para mim, porque eu aprendo também, né? Bom, indo para a parte de comunicação em mídias sociais, né? Acho que é bem óbvio que é legal não manifestar opiniões políticas. Eu vi muita gente publicando algumas coisas de opinião política em sites de empresas, em sites não, em páginas de empresas, às vezes confundindo a empresa com você pessoalmente, e tudo mais, né? Eu ainda às vezes manifesto algumas opiniões, né? Mas isso é sempre um risco, porque às vezes a pessoa vai olhar a tua empresa, vai ver qual empresa você é, vai ver sua opinião política, às vezes ela pode te odiar ou ela pode te amar, né? Mas não é a sua opinião política que tem que fazer ela te odiar e te amar. Então, muito cuidado com isso, né? E aí você fala assim, mas o meu público vai ser fiel porque eu tenho uma opinião política. Você não sabe, né? Porque a política em si, aí a gente tem que lembrar disso, a política em si, ela é feita em base de benefício próprio, né? Ela não é necessariamente feita em base do seu benefício, para que você seja beneficiado. Então, se o benefício próprio de outro entrar e for mais forte que aquilo que você estava achando que era o seu benefício, você acabou de perder vários clientes a troco de nada. Então, esqueça a política quando você pensar em mídias sociais, né? Se você vai compartilhar notícias, compartilhe só de veículos tradicionalmente conhecidos. Aí você me fala, o que é tradicionalmente conhecidos? São aqueles veículos que estão aí há muitos anos, é o Estado de São Paulo, se você for fazer um do Washington Post, etc. Por quê? Porque eles são baseados em jornalismo. Se o jornalismo é ruim ou bom, ainda é jornalismo. Não é um achismo pessoal que eu estou jogando no YouTube, que agora é terra de ninguém, entendeu? Então, cuidado com isso. Vai na Infomoney, vai na Exame, enfim, veja quais são os veículos mais tradicionais que você gosta e siga aquilo ali, né, em relação a compartilhar conteúdo. E esses conteúdos de turismo são conteúdos principalmente voltados para viagem, então eles não têm um peso tão grande quanto uma opinião política, por exemplo, né? Uma outra coisa que eu vi muitas agências fazerem, gente, isso é super perigoso em relação ao risco, é copiar e colar conteúdo de qualquer lugar, né? Não copie e cole, pelo amor de Deus. Por quê? Porque vocês correm um risco de direitos autorais, que no Brasil é muito sério. Pouca gente corre atrás, mas quando corre, ganha. Ganha e pode quebrar uma empresa. Então, assim, não copie e cole, não use fotos disponíveis no Google, tá? Muita gente faz isso. Onde eu vou procurar as coisas que eu posso publicar nas minhas redes sociais? Em primeiro lugar, todos os destinos de turismo têm os seus sites e oferecem bancos de dados para isso. É só você entrar nos que você vai querer trabalhar e você pedir as fotos. Às vezes elas não são as mais lindas que você queria, no Google tem uma mais bonita, mas você não corre o risco. E tome cuidado quando eles dizerem, acredite o fotógrafo tal, entendeu? Então façam isso, por favor, né? E outro lugar é comprar foto, né, Sheila? Se você entrar num Shutterstock ou num desses diversos que existem, uma foto custa na faixa de $1. A gente está falando em R$ 5 uma foto, mas você não tem um risco. Então vale muito a pena fazer aquisição de fotos, às vezes para as agências. Também, mas também talvez seja mais fácil. Nesse momento tá todo mundo sem grana nenhuma, que $1 vai ser R$ 5, infelizmente, que a gente ganha isso de graça, porque os birôs de turismo do mundo inteiro têm isso, né? Então, para um início, aí você fala assim, mas eu não gostei dessa foto que Toronto tem, por exemplo. Aí sim, vale a pena você ter a sua foto, mas naquele momento em que você focar na venda daquele produto, que aí você quer ter o seu branding pessoal. Enquanto você não tiver
uma grana para fazer isso, ou se você quiser, existe isso disponível. É que dá um trabalho, né? E leva um tempo, mas aí se você pensar assim, agora é o tempo que eu tenho para poder fazer isso, é ótimo, você pode entrar em vários lugares e pegar esses recursos disponíveis, né? Inclusive até às vezes com uma sugestão, por exemplo, de restaurantes, muita gente sempre pergunta, mas tem sugestão de restaurante? Tem, gente, nos sites tem isso já disponível, né? Outra coisa que a gente fala muito é o User Generated Content. Eu coloquei todos os termos em inglês mesmo, porque é como o marketing fala, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário. Antes existiam alguns aplicativos em que você ia, compartilhava o conteúdo do usuário e não precisava pedir autorização para ele. Hoje em dia você precisa pedir autorização para todo mundo. Então o que você pode fazer? Você tem uma rede de clientes seus que te seguem ali nas suas mídias sociais, que publicaram uma foto de um destino que eles foram e você gostaria de compartilhar aquela foto. Você pode entrar em contato com aquela pessoa pelo inbox e falar, escuta, posso compartilhar a tua foto? Posso te dar o crédito disso? Primeiro que é uma ótima forma de você fazer um approach com o teu cliente, né? Porque todo mundo gosta de aparecer de uma certa forma, principalmente quem está nas mídias sociais. E segundo que é uma ótima forma de você ter conteúdo. Então você pode, num planejamento de calendário de conteúdo, usar vários tipos de conteúdo como esse. Alguém falou uma coisa interessante de você. Olha, posso compartilhar? Você pode me dar um depoimento? Então, tudo isso você pode fazer dentro das mídias sociais, desde que você peça autorização, né? A outra coisa, criar a sua hashtag, né? E usar outras que sejam muito utilizadas por destino. Então, por exemplo, você, Fabiano, criou a campanha Best, né? Então, usar a hashtag Best em absolutamente tudo que você faz e tudo mais. E, se você for falar de um destino, usa a hashtag do destino. Por quê? Por exemplo, se Toronto Now, né, que é uma hashtag de Toronto, você chama o consumidor que está seguindo aquela hashtag para basicamente poder ver também o que você está vendo, entendeu? Então, assim, você vai chamar usuários para você, né? Isso é E, uma coisa muito interessante. e outra Oi? coisa, Sheila, que eu vejo muitas agências fazerem, e eu brigo às vezes até com o meu pessoal de marketing, a gente vai estruturando isso. Muitas vezes, quando a gente está no nosso Instagram pessoal, a gente usa os hashtags em inglês, e que são comum, mas o nosso cliente muitas vezes não fala inglês, então ele vai procurar o hashtag em português. Então a gente Aham. precisa ter essa real noção de quando nós vamos fazer um hashtag para a empresa, que a gente não vai colocar InstaFood, por exemplo, a gente vai colocar comida se fosse no ramo de comida, ou InstaTravel, vamos colocar viagens. E por incrível que pareça, muitas vezes você vai achar hashtag escrito errado mais do que hashtag escrito certo. É verdade também. É verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Aí, às vezes, muda de hashtag, se for o caso, porque eu já vi viagem com J de hashtag tem, tem milhares e milhares, então é complicado. Então, tem que analisar muito bem esses hashtags e a cada postagem, você ter os seus padrões, mas a cada postagem dar uma analisada antes de fazer. Isso é uma coisa legal de falar. E a outra coisa também são essas ondas, né, na internet que acontecem. Então, por exemplo, um TBT de quinta-feira, né? Todo mundo coloca um TBT de quinta-feira. Então, toda quinta-feira você escolhe uma foto sua de viagem, uma foto do teu cliente, coloca TBT do dia que fui para não sei onde. É uma besteirinha, mas todo mundo coloca. Ou você pode inventar coisas também, por exemplo, coloque uma foto sua de quando você era pequeno viajando com seus pais para não sei onde, né? Então, criar essas coisas, mas muito cuidado com as brincadeirinhas em rede social, tá, gente? Muito cuidado, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo, né? Teve uma apresentadora de televisão que foi lá para o Canadá, né? E aí ela foi e colocou, caiu o VR nas mídias sociais. Foi o segundo top trend do Twitter, né? Negativo. Por quê? Porque as pessoas estavam falando sobre as questões trabalhistas no Brasil e ficaram ofendidas com aquilo, né? Você fala assim, mas ficaram ofendidas que a pessoa colocou um KUVR? Ficaram ofendidas. Depois vocês podem procurar essa história. Então, tomando muito cuidado com qualquer coisa que se coloque. E também, quando vocês pensam sobre isso, sendo menos críticos com as outras coisas que colocam também, porque às vezes as pessoas acabam com a vida de uma pessoa, hoje nas redes sociais, que a pessoa cometeu um erro, né?
Então, é um ambiente lindo, é um ambiente gratuito, mas é um ambiente muito perigoso também. Tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei aqui, faça playlists, podcasts, conteúdos próprios, que foi aquilo que a gente falou com o Fabiano, né? Essas playlists, por exemplo, o Spotify te dá a oportunidade de você fazer playlists e deixar isso gratuito. Então, você pode fazer, por exemplo, playlists dos destinos. Então, vou fazer playlists com músicas italianas e vou mandar isso para os meus passageiros. Olha, gente, eu estou fazendo aqui para vocês lembrarem das suas viagens pela Itália. Talvez não pela Itália necessariamente nesse momento, que ainda não está tão bom lá, né? Ou melhor, controlado, mas a gente já pode falar sobre Ásia, sobre alguns lugares. Então, tomando cuidado com isso, mas fazendo coisas interessantes. Então, assim, playlists de viagens de estrada, né? Já existem muitas, e você pode fazer a sua também e mandar para os seus passageiros. É uma das possibilidades, mas sempre tomando muito cuidado. Eu sempre coloco isso em questão, né? E na comunicação geral, né? É um bom momento para comunicação digital, porque está todo mundo conectado na internet o tempo todo, pais com filhos, estudando e tudo mais. E o cluster que a gente chama, o que é um cluster, né? Se você for fazer uma estratégia de comunicação digital, a primeira coisa que você faz é definir os seus clusters. Cluster é nada mais, nada menos do que a característica de quem você quer atingir. Essa pessoa lê sobre turismo, essa pessoa lê sobre economia, essa pessoa está conectada nos veículos de comunicação que eu acho que tem o perfil do meu público. Então, essa pessoa, dentro da internet, ela tem um perfil, né? Que é captado através dos cookies que essa pessoa vai deixando no caminho na internet, que se chama cluster. Então, tem alguns veículos de comunicação que já têm os seus clusters bem definidos, assim, né? O Facebook, por incrível que pareça, não é um deles. Eles têm alguns... A gente fez, junto com o Facebook, há alguns anos atrás, o perfil de viajante frequente internacional, ou Frequent International Traveler, que eles não tinham. E não é bom, não é o melhor perfil do mundo para o Frequent International Traveler, porque qualquer pessoa que mente no Facebook, que viaja mais do que 2 vezes por ano, entra nesse perfil. Mas é um perfil um pouco mais aproximado. E tem alguns perfis por exemplo, o veículo não te abre necessariamente como ele capta, mas que capta através de um algoritmo. Então, você tem que fazer a campanha direcionada para esses perfis. E se houver orçamento, se você não tem orçamento para isso agora, use aquilo que é gratuito, que é isso que eu estou falando para vocês fazerem nas redes sociais e tudo mais. Porque agora é um momento de relacionamento de marca, né? Então, por exemplo, não adianta você ir lá e investir para você aparecer para o seu cliente, né? Por exemplo, sei lá, a Vertebrata Agência está aqui ajudando o mercado de turismo, blá, blá, blá. Você não tem o dinheiro para fazer isso. Então, para que você vai investir nisso agora? Entendeu? Mas se você lá atrás fez esse trabalho e tem uma sobra para isso agora, é uma manutenção apenas, uma manutenção com investimento baixo da marca. Tá? Não adianta você investir horrores agora porque você não tem produto de venda, né? Então é uma manutenção de marca. Essas ações institucionais, elas são interessantes, como eu falei para vocês, são ações de marca, com alianças também de marca relevantes para o seu público. Então, por exemplo, é relevante para o seu público você fazer uma manutenção de marca com alguma empresa específica da sua comunidade, né? Então, se você está em Campinas, se você está num bairro de Campinas específico, em que você tem uma marca forte ali em Campinas, que está fazendo um trabalho interessante, vale a pena você fazer alguma ação com essa marca? Então, olha, cliente meu, essa marca vai te dar 10% de desconto na compra do seu mercadinho aí, porque você é meu cliente, entendeu? São ações que você pode procurar com as outras coisas que estão acontecendo ali na sua região. Lojas de bicicleta que podem ficar abertas ainda. Olha, meus clientes que têm uma bicicleta, vocês podem ir buscar para lavar a bicicleta do meu cliente por um preço mais barato, ou vocês podem vender rolos para o meu cliente fazer bicicleta em casa. São pequenas associações ali que você vai dando algum tipo de benefício para o cliente com as associações de quem está trabalhando e está podendo vender ainda alguma coisa, né? Também vale unir-se a ações de solidariedade, né, que é uma ação justamente que a gente está precisando muito. Então, como um exemplo, por exemplo, o Banco Safra mandou para mim um e-mail dizendo que eles estavam captando recursos para o Hospital Albert Einstein, a Rede D'Or e mais uns outros hospitais, o Sírio, acho, para a construção de hospitais de campanha.
e também para a compra de equipamentos, né, para os enfermeiros e tudo mais. E aí eu falei para eles, escuta, vocês estão, como que vocês fizeram essa aliança com esses hospitais e tudo mais? Eles falaram, a gente só está pedindo para os clientes que quiserem contribuir e a gente passa diretamente a conta do hospital para essa ação. Então, isso já está acontecendo com empresas grandes, várias ações. Às vezes você não precisa criar uma ação de solidariedade, mas você pode definir ações que você quer entrar e fazer disso uma parte da tua comunicação com o teu cliente, né? Inclusive para o bem maior, né? As newsletters ainda são, desculpa, gente, as newsletters ainda são uma das ações mais baratas, né? Para quem tem desculpem, para quem tem o mailing, né? E aí eu vou dar uma dica para você, para quem não sabe ainda, tem uma ferramenta que chama Mailchimp, tá? Essa ferramenta, para quem não sabe, ela é super fácil de montar uma newsletter, um release, ou até vendas, com botão de vendas para o seu site, que você não vai ter vendas, mas é só para você saber o que ele possibilita. E até 2.500 nomes e um disparo por dia, você pode, até 10 mil disparos por mês é gratuito. Então, é uma coisa super legal, uma ferramenta ótima para vocês usarem gratuitamente para fazer com que suas newsletters fiquem mais legais também, né? Você pode também melhorar o seu ambiente online, né? Se aliando a bloggers e influenciadores que tragam público para você. O que isso significa, né? Que não são esses bloggers e influenciadores necessariamente que o Fabiano está falando, mas alguns deles têm um apreço especial também pelo agente de viagem. Então, vocês podem trazer esse cara para perto de vocês e não necessariamente só bloggers de turismo, né? Você pode trazer um blogger de economia para falar sobre esse momento dentro do teu ambiente online, que é o que o Fabiano está fazendo aqui. Essa campanha é muito legal, porque ela traz um benefício para todo mundo e não necessariamente a gente está falando só de turismo, né? Ele tem essas ações com o pessoal dando treino para perda de peso e tudo mais. Então é muito bom a gente poder fazer isso nesse momento. E uma coisa que a gente esquece, porque a gente define muito que a nossa vida só pode ser resolvida pelo governo, pelas ações da nossa cidade, é que a gente vive em comunidade. O governo não tem condições de chegar a todos os lugares. Então, quem é a sua comunidade? A sua comunidade é o teu bairro, é o teu prédio, é a tua academia. Traga essa comunidade mais para perto de você, sabe? Será que eu me relaciono bem com essa comunidade que está no meu entorno? Será que eu lembro que ela existe? Essa comunidade hoje é uma das coisas mais fortes que você tem no teu entorno, é onde você mais pode se aliar. Então, é importante pensar no que você pode fazer com elas, né? E também procurar universidades e iniciativas locais de fomento ao turismo, né? As universidades, elas têm os cursos de turismo, elas estão aí, né, paradas e tudo mais, mas é importante também se unir a elas e ver o que a gente pode fazer em conjunto, às vezes com eles, de repente, de fazer alguma coisa com busca de informações, para eles também traquearem onde vai abrir uma fronteira antes da outra e tudo mais, e também falar com as universidades no geral, em relação às ciências, ou de repente levar recursos para essa universidade de acordo com ações que vocês possam tomar com outras marcas, né? Então, por exemplo, ontem saiu uma matéria da Unicamp que eles chegaram num teste brasileiro com insumos brasileiros de uma empresa aí de Campinas. Então, é uma mega de uma coisa legal. A gente está começando a resolver os nossos próprios problemas internos e isso é em comunidade, né? Em relação ao último, que é a parte de relações públicas, né? Uma das coisas que eu estou fazendo para os meus clientes, por exemplo, uma compilação de tours virtuais. Hoje saíram 3 matérias da Via Rail, né, com os trens virtuais para as pessoas visitarem esses trens virtuais. O que vocês podem fazer com esse tipo de informação? Vocês podem pegar os pacotes de trem, que você não vai precificar agora, né, porque você nem tem como precificar isso agora, mas você pode dizer, olha, se você utilizar esse trem aqui, que é o corredor, você pode visitar Toronto, Ottawa e Quebec com esse trem. E aí você pode colocar várias coisas virtuais que tem para fazer em cada lugar desse dentro de um pacote e fazer a sua newsletter ser isso, né? Que é ajudar as pessoas a sonhar nesse tempo. Ah, mas eu vou dar mastigado para elas a informação. Gente, eles vão encontrar a informação onde for. O que é importante é você mostrar que você sabe a informação, né? Usar a sua expertise para descrever
como você se prepara financeiramente para uma viagem, né? Isso era uma coisa que algumas empresas fizeram antes. Então, por exemplo, o pagamento em vezes, né? Como que você vai guardar um valorzinho ali do seu orçamento para uma viagem? Isso agora, a gente está pensando numa coisa mais a longo prazo. Agora você não pode nem tocar nesse assunto, mas é uma coisa a se pensar nesse planejamento financeiro, porque uma vez que você faça o seu planejamento de empresa, você vai poder dar dicas melhores do planejamento também financeiro da viagem, né? E também mostre para as pessoas quais são as ações que você está tomando para assegurar a sua saúde pessoal e financeira, né? Você não precisa dizer que o que você vai, se você vai pedir um empréstimo ou não vai, não sei o quê, mas você pode mostrar que você está ali, enfim, e tudo mais. A comunicação ideal é a cada trimestre. Quando a gente fala de comunicação com a mídia, né, a gente está falando também de mídia, né? A gente está falando de coisas que você vai falar para a imprensa. A imprensa dificilmente gera conteúdo de agências de viagem, né? No geral, eles preferem conteúdos de destinos e serviços que tenham agências de viagens inclusas. Mas você pode se relacionar com a sua mídia local. Estou falando das grandes mídias, mas existem mídias locais que precisam desse tipo de conteúdo que eu estou falando e que vocês podem abastecer e continuar talvez com alguma coisa não paga, mas com conteúdo ganho ali, né? E ações a longo prazo, né? À medida que o cenário seja mais controlável, né? Então, guardando um fundo para isso, um fundo, inclusive, emocional e pessoal de tempo para poder fazer isso, não necessariamente financeiro só. Tá. Ô, Sheila, E aí a gente vai entrar... só terminando, quando Pode você falar. colocou do testemunho dos clientes, eu acho que daqui por diante vai ser importante ter o testemunho das coisas que deram errado e você ajudou o cliente. Isso é mais do que talvez o quão linda foi a viagem. É mostrar assim, olha, eu estava preso antes no começo dessa bagunça toda em tal país e a agência ficou 2 noites sem dormir até conseguir um voo para mim, que era um outro destino e tudo bem, estou aqui por causa deles. Não importa se teve um custo para o cliente, isso que muitos tiveram. Importa que sem o agente, o cliente não ia conseguir. E eu tive assim casos de um passageiro na Suíça, por exemplo, que tinha emitido aquela coisa, o aéreo de milhas ou sei lá por onde pela Gol, e o terrestre foi comprado atrás de uma agência conosco, que ligou no telefone de emergência e eu tive que remarcar o aéreo dele sem ser ele. Então é importante passar para eles ter esse tipo de feedback para colocar para as agências, que os clientes vão buscar isso. E falando nisso que você está falando, Fabiano, eu queria só pontuar o seguinte, né? Quando a gente fez a campanha A Dia, né? E a gente não colocou não cancela de propósito, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Existem estudos, né, que comprovam que o ser humano ele é mais aberto a orientações positivas que negativas. Então, por exemplo, quando você fala para uma criança, não faça isso, mas se você falar assim para ela, faça isso deste jeito, ela vai aprender mais com o faça isso deste jeito do que com o não faça isso, né? Então, quando vocês forem se comunicar, tomem cuidado para primeiro falar o positivo antes de usar a palavra não, né? E antes de colocar o negativo como primeira ordem. Então, a gente primeiro lançou a DIA, depois a gente lançou o não cancela. Quando a gente fala não cancela, a pessoa tem menos receptividade, inclusive neurológica para aquilo. Isso é uma coisa importante a gente saber, né? E não sou eu que estou falando, vocês podem procurar pesquisas hoje de institutos de mente e emoções, e existe essa conexão imediata. É o que acontece quando a gente vai fazer treinamento de cachorro, por exemplo, né? Quando você chega para o cachorro com um incentivo positivo para ele fazer alguma coisa, ele vai aprender 20 vezes mais rápido do que com incentivo negativo. E a gente não é cachorro, mas a gente tem um sistema de resposta como qualquer outro animal também. Então é importante a gente lembrar que o positivo vem antes do negativo. Sempre quando a gente for comunicar esse tipo de coisa, que é super importante comunicar. Então, assim, por exemplo, vai uma narrativa sobre isso. Hoje eu tenho temos uma relação excelente com a pessoa X, por conta dos nossos anos de experiências e das nossas experiências de viagem junto. E aí, então, relatar a questão do problema. Nunca começar com o problema, né? Isso é uma dica importante de comunicação aí para esse período. A outra coisa que eu queria deixar antes da gente entrar na próxima tela, que é o presente que a gente trouxe para vocês do Alexandre Ribas,
é que o que vocês podem hoje vender de palpável é o sonho e o seu valor, né? É o sonho de você sair de novo, viajar de novo, né? A vontade de fazer isso e o valor que vocês têm para que isso aconteça. Por isso que é importante fazer todo esse exercício que hoje a gente tem mais tempo para fazer, né? Porque isso é o que vocês têm em mãos para vender hoje, para manter esse tempo em que a gente vai ter que ficar em suspenso, em que o nosso mercado vai demorar ainda para poder ter um fôlego e sempre se engajando com as coisas que a gente precisa se engajar. Então, uma das coisas que eu passei por cima e acabei não falando é que eu acho importante vocês fazerem parte de alguma associação, desde que ela te traga a ajuda jurídica que você precisa, porque é caro pagar um advogado bom na área que vocês trabalham. Quando vocês têm a ajuda de uma associação para isso, é uma ajuda extremamente importante. E também de empresas que nem a do Fabiano, que são associadas e que estão trazendo as primeiras tendências em relação ao que vocês podem ou não fazer juridicamente no país, né? Pensando na análise de risco. Bom, finalizando, isso é a carinha de um relatório que ele está sendo entregue para vocês de uma forma gratuita por uma empresa que a gente conhece. Essa empresa é a TTI Success Insights. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o relatório DISC, que fala sobre os motivadores e também sobre a personalidade das pessoas, né? Essa empresa, eu fiz um curso de analista de DISC com eles, e o Beto, que é o meu sócio e marido, ele também já fez vários cursos com eles, e eles disponibilizaram para todo mundo que quiser fazer um relatório, né? Esse relatório ele vem junto com a matriz dos Estados Unidos, que é a TTI Success Insights, e ele vai ser gratuito para todo esse momento de crise. Ele vai até maio, né? Vai ser gratuito até dia 31 de maio. E ele se chama Trabalhando em Casa. Então, ele te dá dicas de como você se comporta trabalhando em casa. Eu vou abrir depois, Fabiano, para o Beto falar sobre ele. Você pode utilizar o link que vai estar na próxima tela e repassá-lo a quem você tiver interesse para poder fazer isso. Como se fosse algumas dicas de como você tem que se comportar com pessoas de determinadas personalidades quando você estiver no ambiente online e também como você se relaciona com esse ambiente e com outras pessoas. Então, o Beto vai explicar um pouco melhor para vocês. Esse é o link, né, Fabiano? Depois, se você puder mandar para todo mundo, quem quiser também copiar. E deixa eu só ver. Beto, você está pronto? Se você tiver, faz um joinha aqui para mim que eu estou te vendo, por favor. Pode falar? Posso. Estão me ouvindo? Tá sim. Beto, deixa eu só te achar aqui que eu te coloco você como eu fixo você e eu destaco você. Pronto. Acho que agora está todo mundo vendo você. Pode falar. Tudo bem, gente. Então, o que é eu também já fiz esse curso de DISC há muitos anos atrás, né? E fiz alguns outros cursos, né? Esse é o tipo de metodologia usado muito pelos RHs de várias empresas, tá? E aí eles disponibilizaram essa pequena ferramentazinha, né? Que você vai ter como falar com as pessoas dependendo de cada uma das características dessas pessoas. Tanto pode ser o cliente, como pode ser um fornecedor, né? E na verdade, ele vai te dar algumas dicas de como você se comportar, principalmente nesse período que a gente está todo mundo em home office, tá? Então, você preenchendo este questionário, pequeno questionário aí, você vai receber já automaticamente um PDF. Não sei se o Fabiano chegou a fazer. Você chegou a fazer, Fabiano? Eu fiz, Beto. Até se quiser, depois eu posso pôr na minha tela para o povo ver. Tá, cada um é diferente, tá, gente? Eu fiz, a Sheila fez. Dependendo das suas características, cada um vai ter um approach diferente de como lidar com seus fornecedores e com seus funcionários, fornecedores e mesmo os clientes, tá? Então é bem interessante, é uma ferramenta que está de graça aí, aproveita para usar, que a gente está na hora agora de aprender bastante coisa, aproveitar esse tempo que não é nada ocioso, né? Tem que ser um tempo bem explorado aí. E basicamente é isso, né? Cada uma das letras tem uma ligação, né? O D com dominância, o I com influência. Espera um pouquinho, Beto. Fabiano, você pode colocar o seu relatório para o pessoal ver como que é a carinha dele e o que é o D e o I que o Beto está falando? Coloco sim, Sheila. Deixa eu só então me colocar aqui. Eu vou te tirar, tá, Sheila, o seu...
Compartilhamento, o Fabiano vai compartilhar a tela dele. Eu vou interromper o meu. Espera aí, Tá, interrompi e tô voltando. Eu vou pôr aqui. Gente, eu vou ter que me achar, então só um segundo, tá? Vocês devem estar vendo minha tela, todo mundo? Por favor, responde aí no chat. Sim. Sim. Estamos vendo o e-mail da Camila Costa e da Cat Worms. Espera aí que tá vindo aqui meus e-mails. Sheila, fiquei tão triste retornando que eu abri uma nova página para vocês aqui como representantes e tirei do de Canadá. Aí tem pouco e-mail, fiquei até triste. Esse é o relatório aqui, tá abrindo. Mas a gente... É um PDFzinho, né? Isso, é esse exatamente. Aqui. Um PDF, tá? Ele vem com... Essa daí já seria a segunda tela. A primeira tela fala só das características do Fabiano, que é essa aí que ele está colocando agora, gente. Trabalhando em casa, o que é legal pro Fabiano, né? Então, essas respostas aí apareceu depois que ele preencheu lá o questionário e apareceu. Para mim é diferente, para a Sheila é diferente, para toda pessoa vai ter algumas diferenças, né? Depende muito de como você se comporta no seu dia a dia, das suas características pessoais, né? Aí, pulando para a segunda tela, aí já mostra como isso na comunicação com os outros, né? Quando a pessoa tem um alto D. Você não precisa saber o que é um alto D, mas se você ler aqui, ó, no direto, logo embaixo aqui, ó, você comunicar online com uma pessoa direta, ansiosa, ele já te dá algumas características de como você vai se reportar, entendeu? Vai ser diferente de você falar. Pode falar, Sheila. Então, essa pessoa, auto D, sou eu, por exemplo, né? Que é totalmente diferente do Beto. Então, por exemplo, se você vai se comunicar comigo e você começar a ficar muito fora, assim, tipo, você quer contar toda uma história para chegar lá no final, eu começo a ficar doida já. Então, não consigo me concentrar para poder dar uma resposta para aquilo ali. Então, é isso que esse auto D, ele mostra. Então, uma pessoa que nem eu, que sou principalmente ansiosa e orientada para objetivos, essa é a forma que vocês precisam falar. Então, antes de chegar na ligação ou antes de chegar naquilo ali, você tem que chegar com aquilo que você já quer. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, já pensando antes do que você vai precisar falar com aquele tipo de pessoa. E você identifica essas pessoas principalmente perguntando para elas como elas são também, né? Ou simplesmente por sensibilidade mesmo, por observação, né? Desculpa. Pode ir, Beto, desculpa. Beto? Voltou. Alô, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ok, eu tinha desligado o meu microfone. Então tá. Então, e diferentemente, você vai se comunicar com o baixo D, né? Quer dizer, a Sheila já explicou ali que ela é um alto D. O baixo D, você vai ter uma comunicação diferente. Você pode... Aqui ele está dando algumas dicas, né? Você não precisa saber o que é alto D ou baixo D, né? Na verdade, você vai ler ali as principais características e você vai saber quem é essa pessoa que você vai estar falando, né? Ou mesma coisa... quanto, né? E aqui eu sou intermediário, pelo visto. Isso, exatamente. Pelo que eu vi, assim, eu vi agora só, né? Não vi antes a resposta do Fabiano, mas pelo que eu entendi, o D dele não é tão alto, mas eu acho que o I dele deve ser bem alto, pelo que eu percebi aqui, entendeu? Aí o I, o que é uma pessoa que é falante, alegre, expansiva, né? Aí tem ali, te dá umas dicas e fala o que não fazer, tá? Então isso é o interessante. meu é aqui, eu sou S. Ah, você tem um S alto? Eu sou S alto. Uhum. Então aí você tem um S e você tem por último o C, né? Mas isso aí é só para vocês terem uma ferramentazinha a mais, tá, gente? Procura usar, que é bem interessante. Eu já fiz vários cursos com essa empresa e são todos muito interessantes. Tem um pessoal aí da região aí, Fabiano, que teve nos últimos cursos comigo, de Valinhos e também de Americana. E o pessoal está usando bastante aí na região, tá? Era isso que eu tinha para falar. Tá certo. Sheila, você tem mais alguma coisa? Na verdade, eu queria pedir para que, se vocês precisarem, que a gente entre um pouco mais, né, em algum assunto específico dessa reunião, para vocês pedirem isso. Se a gente
achar que é possível fazer, a gente vai fazer, né? Porque tem coisas que eu dependo muito dessa troca entre nós e vocês para eu poder dar respostas. Se vocês quiserem, por exemplo, eu fiz uma análise SWOT, eu quero enviar para a gente poder falar sobre ela, eu acho que a gente pode ter essa linha de comunicação aí com o Fabiano também. E principalmente, eu sei que é difícil pedir otimismo quando a gente está num momento tão difícil, mas eu realmente acredito que juntos a gente consegue resolver melhor do que separados. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, desde daquilo que a gente tem como experiência, aquilo que a gente tem de contatos, né? Que às vezes a gente tem um contato com alguém, por exemplo, da TTI, né? Que é uma empresa que não tem nada a ver com o que a gente faz, mas vocês precisam ter esse tipo de approach, fazer uma análise dos seus colaboradores. Então, falem, gente, sabe? Estejam em comunidade, porque hoje a gente é uma grande comunidade e com problemas muito semelhantes, né? E eu queria muito agradecer a todos vocês por terem vindo, né? Estarem aqui. E também ao Fabiano, principalmente, por ter dado esse espaço para a gente se comunicar, né? Muito obrigada mesmo. Nada. Sheila, obrigado. Eu vou interromper só aqui a filmagem, mas a gente continua com as perguntas e dúvidas do pessoal, tá?